Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. A barca do Flamengo já está começando a ganhar forma. E agora que terminou essa excursão do Flamengo pelo Nordeste, Felipe Luiz e José Boto já começam a articular aqueles atletas que vão permanecer no clube e aqueles atletas que vão sair do Mengão Queridão. José Runco e toda a nova comissão médica do Flamengo fazem mudanças drásticas dentro do departamento médico do clube e algumas indicações vistas pelos novos profissionais dão contas de que Dr. Márcio Tanuri realizava procedimentos quase que na expectativa milagrosa de cura dos atletas rubro-negros em soluções ineficazes, o que comprovaria, por exemplo, o aumento de lesão por parte dos atletas rubro-negros. Há uma troca de metodologia acontecendo e até alguns equipamentos caríssimos sendo escanteados e sucateados dentro do Flamengo hoje. Também quero falar com vocês a respeito do estádio do Flamengo. Ontem nós trouxemos a informação do estudo de viabilidade e de como o prefeito Eduardo Paes vê a situação da companhia de gás dentro do clube, dentro do terreno que o clube comprou. Agora nós temos mais informações sobre quando o estudo de viabilidade vai sair e o que o Flamengo espera da prefeitura. Também quero falar com vocês ainda sobre a situação de um estudo realizado por um órgão muito respeitado no mundo que gere auditoria e gestão de riscos esportivos, chamado de Deloitte, onde o Flamengo é o único clube sul-americano ranqueado entre os 30 melhores na temporada 23 e 24. Tá vendo só? Tem muita coisa interessante pra gente falar, tem muita coisa importante do Flamengo para você conhecer e você vai fazer isso estando junto conosco. Para isso, você tem que estar inscrito no nosso canal. Tem que estar ali no sininho, clicado a opção todas, para você não perder nenhuma notícia sobre o Mengão Queridão. E se puder nos ajudar ainda mais, colabore falando diretamente com seus amigos, com as suas amigas que são torcedores do Flamengo, para se inscreverem aqui no nosso canal. Quanto mais inscritos nós tivermos, maior é a possibilidade da gente continuar vindo aqui, trazendo a verdade doa quem doer, mesmo que doa a nós mesmos, todo santo dia, aqui no Resenha Rubro-Negra, às 7 da manhã e às 17 horas, e no Central do Fla, nas nossas lives, principalmente no Jornal do Mengão, que acontece todos os dias ao meio-dia, inclusive acontecerá hoje também. Então eu conto com sua ajuda para deixar o seu like, para comentar sobre cada um dos tópicos que eu vou abordar aqui, colocando sempre a sua cidade e o seu estado para eu te conhecer melhor, e é claro, compartilhando os vídeos, que ajuda bastante também. Em contrapartida, eu sempre tento ajudar vocês com um recadinho, porque aqui é assim, o recadinho que a gente dá, o patrocínio que a gente dá, tem que entregar alguma coisa para vocês, e não só a nós ou ao Flamengo, tá? E é por isso que eu sempre recomendo a vocês a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Tá apertado, tem dívida para pagar agora no início do ano, tem dívida para fazer agora no início do ano? Faz o seguinte, parceiro, ligue no número 55-99212-9983 ou clica no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Com isso, eles vão te auxiliar a rapidamente conseguirem buscar o seu FGTS, um dinheiro novo que é seu e que você pode usar para resolver os seus problemas financeiros. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Vamos agora às principais notícias do Mengão Queridão nessa sexta-feira. Quero começar falando com vocês sobre a situação do departamento médico do Flamengo, tá? Houve uma troca de comando, saiu o Dr. Márcio Tanuri, depois de mais de 20 anos à frente da equipe médica do clube, e entrou agora o Dr. José Luiz Runco. Vocês precisam entender que o José Luiz Runco, ele não é chefe do departamento médico de futebol do Flamengo. Ele é chefe do departamento médico do Flamengo. Ou seja, ele é chefe das categorias de base,
ele é chefe dos esportes olímpicos e em cada uma dessas categorias ele colocou um diretor da confiança dele lá para acompanhar o dia a dia. O Dr. José Luiz Runco faz estudos junto com os profissionais que lá estão, estabelece metas e cobra essas metas. Ou seja, é um departamento hoje que tem alguém que está cobrando desempenho, coisa que não acontecia anteriormente. Nos estudos levantados, não só por José Luiz Runco, mas também pelos médicos que estão lá hoje, ficou constatado que o Dr. Márcio Tanuri era quase um curandeiro, um xamã, com todo respeito, e realizava práticas dentro do departamento médico que previam soluções quase que milagrosas, uma vez que não havia comprovação médica e científica sobre a eficácia daquele tipo de procedimento. E, gente, isso não é coisa só do José Runco, não. Por exemplo, o Dr. Fernando Sasaki, que é hoje quem é o diretor médico do Departamento de Futebol Profissional do Flamengo, ele trabalhava com o Dr. Márcio Tanuri. E ele concorda com essa avaliação que eles fizeram juntos agora sobre a metodologia médica que vinha sendo aplicada no Flamengo. É sério, gente. Era coisa de esperar resultados milagrosos. Ele, inclusive, endossa, junto com o Dr. Márcio, junto com o Dr. José Luiz Runco, que muito do aumento das lesões e do tempo de recuperação das lesões se devem a esse tipo de solução. Com isso, alguns equipamentos vão ser escanteados no Flamengo e sucateados. Como vocês podem ver nessa imagem aqui embaixo, nós temos as famosas câmeras hiperbáricas, que seriam câmeras que ajudariam na retomada da recuperação das células depois de uma situação de lesão. O Flamengo foi a primeira equipe sul-americana a adquirir essas câmeras que já eram usadas há mais tempo por alguns clubes europeus. Mas na Europa não se utilizava essas câmeras hiperbáricas como a única solução para a recuperação de lesões. Elas auxiliavam junto com um tratamento científico comprovado em cima. No Flamengo, elas eram usadas basicamente como única receita para a resolução dos problemas físicos dos atletas, o que levava por muitas vezes o mesmo atleta a se lesionar várias vezes. Segundo eu apurei, o Flamengo usava essas câmeras para recuperar de forma imediata os jogadores, mas não curava totalmente a lesão que os jogadores tinham por não vir acompanhado de outras providências clínicas. O que acontecia? Meses depois o jogador sofria da mesma lesão ou então uma lesão em decorrência da lesão supostamente curada pelas câmeras hiperbáricas. Com isso, o Dr. José Luiz Runco, com o apoio do Dr. Fernando Sasaki, acabaram aposentando momentaneamente as câmeras hiperbáricas para poder aplicar um outro conceito, uma outra metodologia mais utilizada, por exemplo, em clubes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester, na recuperação dos atletas. Todos nós estamos vendo e todos nós faremos a avaliação do trabalho do Dr. José Luiz Runco também. Se não melhorar a questão das lesões, nós cobraremos. O fato, pessoal, é que José Luiz Runco não está fazendo tudo do jeito que ele quer. Ele está fazendo tudo em conjunto com a aprovação, por exemplo, de José Buto, que esteve a maior parte do tempo na Europa, e se cada tomada de decisão do departamento médico é aprovado e é realizado, é porque José Buto não se opôs. É tanto José Luiz Runco, José Buto, é porque o Buto não se opôs àquilo, uma vez que ele já viu a prática que vai ser aplicada em grandes clubes lá na Europa. Então, as coisas começam a aparecer dentro do Flamengo da maneira como são. Vale lembrar, pessoal, que em algumas ocasiões o Marcos Braz chegou a colocar a responsabilidade no Dr. Tanuri. O Marcos Braz, em determinado momento, quis que o Dr. Tanuri desse explicações sobre o que ocorria no departamento médico e o Landim cortou os embalos do Marcos Braz. Vocês se lembram disso? Proibiu o Dr. Tanuri de dar declarações. O Braz queria que o Tanuri viesse explicar os problemas e o Landim proibiu.
não deixando o Tanuri dar nenhum tipo de entrevista. Por quê? Porque realmente as práticas do Tanuri eram práticas novas, inovadoras, mas que não comprovaram a sua eficácia. Eram mais na área do milagre do que da ciência. Tanto é que a gente viu que o Flamengo foi degringolando a partir do momento que tais práticas foram implementadas no clube. Mas é como eu disse, não tem ninguém aqui com 100% de certeza que tudo que está sendo implementado vai dar certo. O que a gente sabe, a gente reporta e nós ficamos de olho na fiscalização de tudo que está sendo feito. Começou a dar ruim? Podem ter certezas. Aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra vai haver cobrança direta e pesada em cada um dos setores do clube para que os resultados sejam melhores do que os resultados anteriores. Podem ter certeza disso. Coloque aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Você que é médico e que me assiste, comenta sobre as câmeras hiperbáricas aí, mas não copia e cola do que está na internet. Dê a sua opinião sobre as câmeras hiperbáricas e o porquê do uso delas não ser tão grande assim aqui na América do Sul e mesmo na Europa ser tratado como um paliativo ou como um tratamento em conjunto com um outro tratamento. Coloca aí nos comentários para a gente conhecer mais, saber mais e debater mais. Pessoal, a barca do Flamengo começou. Com o término da excursão do Flamengo pelo Nordeste brasileiro, o técnico Felipe Luiz vai se reunir com o José Botto nos próximos dias, provavelmente na próxima semana, para fazer uma avaliação daquilo que eles viram desses 4 primeiros jogos do Flamengo e dos jogadores que participaram de lá. Fabrício, mas o técnico Kleber dos Santos também não vai entrar na jogada? Bom, aí não é do departamento do Felipe Luiz, é só do departamento do José Botto, que vai avaliar sim a permanência ou não de Kleber dos Santos à frente do Sub-20 rubro-negro. Mas qualquer tomada de decisão com relação ao Kleber só deve ser tomada depois que o Botto se inteirar melhor de técnicos sul-americanos que possam fazer um trabalho melhor. Vale lembrar que o Flamengo ainda não montou o seu departamento de scout. O departamento de scout ainda está sendo montado. E o departamento de scout serve, além de monitorar jogadores, também bons profissionais para vir para o clube. Então o Kleber dos Santos deve ter mais algumas oportunidades no comando do Sub-20 antes da tomada de decisão final de José Botto. Deve, porque se o Botto tiver alguma indicação de um bom treinador, ele pode nem mais botar o pé no ninho do urubu. Mas por enquanto, ele deve permanecer por pelo menos mais alguns dias até que o Botto possa concluir a decisão sobre isso. Com relação a jogadores, Pablo e Carlinhos estão fora dos planos do Flamengo e o Flamengo já começa a procurar clube para os 2 jogadores. Um clube no Japão, por exemplo, segundo o jornalista Benê Casagrande, quis contratar o Carlinhos, o Flamengo aceitou e o Carlinhos não quis ir. O Vitória chegou a estudar o nome do Carlinhos para fazer parte do elenco rubro-negro baiano, mas deu uma recuada numa possível proposta para o centroavante rubro-negro. O time da Bahia tentou, inclusive, outros grandes jogadores, como o Eduardo Vargas, por exemplo, que acabou fechando com o Nacional do Uruguai, e está tentando outros grandes atletas, até para tentar fazer frente ao Bahia, que fez grandes contratações nos últimos anos. O Carlinhos está no final da lista para ser jogador do Vitória. O Carlinhos, na verdade, pode se tornar jogador do Vitória caso o Vitória não consiga nenhum nome de impacto para ser centroavante rubro-negro. No Flamengo, o nome de Jonathan Calleri volta a ficar mais forte. Não de dentro para fora do clube, e sim de fora para dentro no clube. Na Argentina, se fala que o Flamengo realizou uma sondagem no Jonathan Calleri e que essa sondagem pode acabar levando o jogador para o Flamengo. O Boca Juniors também estaria na parada. Pelo que eu apurei, sim, o Flamengo fez uma sondagem que não passou de sondagem, que não gerou proposta, mas que sim, o Flamengo chegou a sondar Jonathan Calleri. O que eu não consegui precisar na informação é se tal sondagem foi feita antes ou depois da contratação do Juninho, porque não faz, pelo menos na minha cabeça, e aí vocês comentem, não faz sentido nesse momento trazer o Jonathan Calleri, uma vez que já se contratou o Juninho e o Pedro tá para voltar entre meados de abril, final de abril, meados de maio.
ter 3 centroavantes, acho que acabaria atrapalhando um pouco. Não sei, coloca aí nos comentários se vocês acham viável a vinda de Jonathan Calleri para o Flamengo. Reforço, a sondagem existiu, não consigo precisar para vocês se foi antes ou depois da contratação do Juninho, mas eu consegui apurar que a sondagem ao Jonathan Calleri existiu sim. E eu aproveito para perguntar, Jonathan Calleri seria uma boa para o Mengão Queridão? Comentem, por favor, ajudem se inscrevendo no nosso canal, deixem o like de vocês e recomendo, aquela propaganda boca a boca é fundamental para os nossos canais continuarem crescendo, tá? Bom, pessoal, falando agora sobre o relatório da Deloitte. A Deloitte, pessoal, é uma empresa certificada e reconhecida no mundo inteiro na auditoria, consultoria e gestão de riscos na área esportiva. Vários clubes utilizam a Deloitte como parâmetro ou como meio de informação para melhorar suas práticas financeiras. E a Deloitte soltou um estudo onde ela faz a demonstração dos clubes que tiveram maiores rendimentos financeiros no mundo durante as temporadas 23 e 24. Vocês sabem que na Europa e grande parte do mundo conta a temporada de um meio de um ano até o meio do outro ano. Nós não, nós vamos de janeiro a dezembro. Por isso 23 e 24. Os 30 clubes com maiores rendimentos na temporada 23 e 24 são, na primeira colocação, o Real Madrid, da Espanha, com 1 bilhão e 45 milhões de euros. Depois veio o Manchester City, com 837,8 milhões de euros. Na terceira colocação, o Paris Saint-Germain, da França, com 805,9 milhões de euros. Manchester United vem na quarta colocação, com 770,6 milhões de euros. Bayern de Munique, da Alemanha, na quinta colocação, com 765,4 milhões de euros. E o Barcelona, com 706,3 milhões de euros, com o Arsenal na sétima colocação, com 716,5, Liverpool na oitava, com 714,7, o Tottenham na nona, com 615, e o Chelsea na décima colocação, com 545,5 milhões de euros de receita. Nesse período, fecham ali o grupo dos 10 clubes no mundo com maior rendimento. O Flamengo aparece na 30ª colocação com 198,2 milhões de euros em rendimento nesse período. O Flamengo está, por exemplo, 100 milhões, menos de 100 milhões de euros do Benfica, que teve 224, do Eintracht Frankfurt com 245 milhões, do Roma com 249 milhões, do Napoli com 253 milhões. Todos esses clubes estão 50, 60 milhões no máximo acima do Flamengo, tá? O Lyon, do John Textor, 264,1 milhões, para vocês verem a proximidade de receita do Flamengo com esses clubes, o que coloca o Flamengo como o único sul-americano no top 30 e mostra que, se bem gerido, o Flamengo pode ter uma fonte de receita espetacular. O que difere basicamente o Flamengo de um Real Madrid é que a maior parte dos recursos de receitas do Real Madrid são com eventos realizados nas suas praças esportivas, jogos e outras situações que o Real promove lá. Já o Flamengo, a maior parte da sua receita vem dos direitos de transmissão. É por isso que eu falei sempre com vocês da minha preocupação sobre o Landim ter aceitado diminuir os valores de direito de transmissão, ficando em pé de igualdade com o Palmeiras, porque era um ponto muito forte que a gente tinha, que fazia a gente se distanciar dos clubes sul-americanos. A partir desse ano, Palmeiras e Flamengo ganham basicamente a mesma coisa. E para a gente encerrar o vídeo, falar do estádio do Mengão Queridão. Bom, o BAP e todo o seu conselho diretor estão trabalhando aí na questão do terreno do gasômetro. Segundo eu apurei, a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com o deputado Pedro Paulo, vem trabalhando a parte daquilo que o Flamengo vem fazendo, quase que sem comunicação. A Prefeitura faz de um lado, o Flamengo faz do outro e ninguém se comunica direito. O prefeito Eduardo Paes garantiu ontem, eu trouxe em vídeo para vocês, que a Prefeitura será responsável por tirar as instalações da
da empresa de gás encanado que lá está. E que o prefeito entende, pessoal, que o fato disso ainda não ter sido feito não impede o Flamengo de iniciar os trabalhos no terreno. Bom, o fato é que o Flamengo pediu o adiamento da assinatura do termo final do acordo pela compra do terreno do gasômetro para depois do estudo de viabilidade que o Flamengo contratou da Fundação Getúlio Vargas /Projetos, a FGV Projetos, onde o Flamengo vai ver primeiro qual é a viabilidade financeira e econômica do terreno para depois fazer a assinatura. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, trabalha com os valores de 50 milhões de reais para fazer a remoção de tudo que há da companhia de gás lá para outro terreno. E que isso, segundo o prefeito Eduardo Paes, é problema do município, não do Flamengo. O Flamengo vê com uma certa desconfiança essas declarações do prefeito, porque o prefeito não vem comunicando o Flamengo oficialmente sobre os passos que está dando. Ele vem falar nas redes sociais, mas ao Flamengo ele não vem reportando basicamente nada. Então o Flamengo, para se salvaguardar, né, tá tomando todas as atitudes, todas as providências que têm que serem tomadas com calma, passo a passo, para ver aquilo que pode fazer. Uma das grandes preocupações de vocês é: o BAP vai construir o estádio mesmo, Fabrício, ou ele vai ficar enrolando para não construir? Eu entrei em contato com o pessoal do BAP que me garantiu o seguinte: Fabrício, nós queremos construir o estádio, mas precisamos ter certeza absoluta de cada passo que vai ser dado. É um projeto muito grande, gigantesco, que pode afundar o clube em dívidas. Então nós vamos fazer tudo do jeito certo, mesmo que leve mais tempo do que fora prometido pela gestão anterior. Daí vale da gente acreditar, acompanhar, fiscalizar e cobrar ações. Tô certo ou tô errado? Essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Obrigado por estarem comigo mais uma vez. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.